Olá, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você e também com sua família em um novo despertar com Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 7 no livro de Levítico, dando sequência em nossa jornada bíblica. O tema: os tipos de ofertas e a porção dos sacerdotes. O capítulo 7 começa com instruções sobre como um sacerdote devia realizar uma oferta de culpa. Deus disse que o sacerdote devia primeiro sacrificar o animal apresentado para a oferta de culpa e depois polvilhar o sangue ao redor do altar. Depois disso, o sacerdote era instruído a remover a gordura do animal, juntamente com os rins e o fígado. Todas estas coisas seriam levadas ao altar para oferecer ao Senhor. Finalmente, Deus disse: apenas os sacerdotes poderiam comer a oferta da culpa. Embora os tempos e as práticas possam ter mudado, os valores subjacentes de gratidão, comunhão e dedicação espiritual continuam a ressoar em nossas vidas. Ou seja, o real propósito destas ofertas, destes sacrifícios. À medida que aplicamos esses princípios universais em nosso dia a dia, encontramos uma maneira de enriquecer nossa compreensão espiritual e fortalecer nossa ligação com Deus, com o divino. Essa é a introdução no nosso estudo de hoje. Agora vamos aos detalhes nos comentários dos versículos deste capítulo 7. Lembrando sempre que é importante que você faça a sua leitura com atenção na sua Bíblia e depois nós vamos nos aprofundar dentro dos versículos. Versículos 1 a 6 nos apresenta todo varão entre os sacerdotes deviam comer desta oferta, no lugar santo. Cada sacerdote, mesmo que tivesse algum defeito físico que lhe impedisse o desempenho dos deveres sacerdotais, poderia comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Dos versos 11 a 21, falando de ofertas pacíficas ou ofertas de comunhão, havia 3 tipos de ofertas pacíficas. Primeiro, a oferta de ações de graça, que era feita para relembrar com gratidão as misericórdias alcançadas. O segundo tipo de oferta pacífica eram as ofertas de votos, ou seja, promessas feitas no sentido de trazer uma oferta se certa aspiração ou petição fosse atendida. E a terceira qualidade de oferta pacífica eram as ofertas voluntárias, que se distinguiam das de voto por não haver uma promessa anterior e das de ação de graça por não se referirem a alguma bênção específica. Isto nos mostra que Cristo oferece aos crentes espiritualmente a sua própria carne para ser comida, ou seja, aquilo que Jesus explicou está no capítulo 6 do Evangelho de João, quando ele disse aos judeus: quem não comesse a sua carne, bebesse o seu sangue, não teria vida. Os crentes encontram vida eterna e têm comunhão com o Pai. Por meio dessa comunhão, nós somos transformados cada vez mais na imagem de Jesus, quando nos alimentamos de Cristo através da sua palavra e até mesmo na comunhão da Santa Ceia. Versos 12 a 15 nos apresentam ofertas por gratidão, que eram apresentadas como agradecimento pelo livramento, por exemplo, de enfermidades, de aflições ou até mesmo da morte,
ou uma bênção recebida. O verso 13, pão levedado, ou seja, com fermento. Neste caso, este regulamento não contradizia a proibição lá do capítulo 2 ou de Êxodo 23, visto que esta oferta aqui referida não era queimada no altar. A levedura, um resto de massa apodrecida, se usava comumente nas festas sociais e era permitida nas ofertas de ação de graça. 14. De toda a oferta trará um bolo, um de cada tipo de obreia. Bolo e pão era a porção dos sacerdotes. No verso 15, a carne do sacrifício deveria ser comida no dia de seu oferecimento. Essa ordem não teria sido dada sem uma boa razão. Promovia a higiene, encorajava o relacionamento social e a liberalidade para com o pobre. Das 3 razões, as medidas higiênicas eram as mais importantes, devido ao clima quente e também, naquele período, naquele tempo, era difícil conservar os alimentos. Agora o verso 16, voto. Pessoas em situação difícil poderiam fazer votos prometendo algo a Deus, caso ele atendesse às suas orações. Normalmente esses votos eram acompanhados por uma oferta pacífica no momento de serem feitos e depois, novamente, ao serem atendidos. Comentando o verso 20, se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, ou seja, estando impuro, comesse a carne do sacrifício pacífico, israelitas com impurezas rituais físicas não podiam entrar em contato com coisas santas, porque esta impureza estava associada com morte, que resulta do pecado. O Deus Santo é o Criador da vida e queria que o povo entendesse claramente que a morte é estranha a Ele e a tudo conectado a Ele. Muitas religiões aceitam a morte como natural. A Bíblia, contudo, nos ensina que a morte não é natural, é malévola e foi introduzida por um inimigo. Também traz a questão da eliminação de alguém, neste caso, de impureza. Esta punição aplicada pelo próprio Deus significa que a pessoa seria cortada de sua linhagem familiar. Isso podia significar que a linha de descendentes daquele indivíduo iria ser interrompida, iria cessar. O fato de que a punição iria além da morte explica como alguém poderia ser tanto apedrejado até a morte como cortado. Isso representa o Messias sofrendo a segunda morte de ser cortado, mas porque ele é inocente e levou o pecado por outros, ele retornou dos mortos, ou seja, ressuscitou, de onde não há retorno, e viu os seus descendentes. Verso 23, não comereis gordura. Esta ordem repetida com frequência baseia-se na explicação de que toda gordura é do Senhor. A gordura de animais mortos, naturalmente ou caçados por predadores, poderia ser usada para outros propósitos, mas nunca como alimento. E outra proibição, no verso 26, também repete não comer sangue. Desde que o derramamento de sangue representava perda de vida e que o sangue assim derramado era usado somente para expiação, nunca poderia se comer ou beber sangue. Esta proibição se referia somente ao uso do sangue como alimento e não deve ser considerada uma lei contra a transfusão de sangue, o que é uma operação médica para salvar vidas. Então, esta proibição quanto ao sangue
ela se refere especificamente ao ato de comer ou beber, e não no fato de fazer uma transfusão de sangue, que muitas vezes se faz necessário para salvar a vida, né? Então, se queremos atribuir-lhe algum sentido espiritual, seria apenas o de ilustrar a santidade do sangue de Cristo, que foi derramado em nosso favor, para que tenhamos a plenitude da vida mediante o seu sacrifício supremo. Verso 29, sacrifício pacífico. As ofertas pacíficas foram discutidas amplamente no capítulo 3. Versos 30 a 36, oferta movida. Essa oferta é oferecida pelos sacerdotes. O movimento de ida e volta para o altar simbolizava a oferta do sacrifício a Deus e o seu retorno aos sacerdotes. 35, essa é a porção de Arão. A ênfase no capítulo 7 é sobre a parte que pertencia aos sacerdotes. Deus ordenou uma provisão liberal para o seu ministério e pretendia que cada israelita compreendesse a responsabilidade de mantê-lo. Isso mantinha o sacerdote em elevada estima entre o povo. Agora o verso 38, Deus deu a seu povo muitos rituais e instruções a seguir. Todos os rituais em Levítico deveriam ensinar valiosas lições ao povo. Entretanto, com o passar do tempo, o povo se tornou indiferente a estes rituais e começou a perder contato com Deus. Quando os rituais de sua igreja começarem a aparecer secos, sem vida, tente redescobrir o significado e o propósito originais atrás deles, e o nosso louvor será revitalizado. Esses são os comentários dos versículos. Agora vamos para o espírito de profecia, que fala-nos entendendo sobre a lei cerimonial. Já que o livro de Levítico nos apresenta basicamente todo esse sistema de sacrifícios, o sistema também dos trabalhos dos sacerdotes no santuário, vamos considerar este importante texto. A lei cerimonial foi dada por Cristo. Então, todas estas ordenanças, todos esses rituais que envolviam sacrifícios foram dadas por Cristo. Mesmo depois que ela não mais devia ser observada, Paulo apresentou-a aos judeus em sua verdadeira posição e valor, mostrando o seu lugar no plano da redenção e sua relação para com a obra de Cristo. E o grande apóstolo declara gloriosa esta lei, digna de seu divino originador. O serviço solene do santuário tipificava as grandiosas verdades que seriam reveladas durante gerações sucessivas. A nuvem de incenso que ascendia com as orações de Israel representa a sua justiça, que unicamente pode tornar aceitável a Deus a oração do pecador. A vítima sangrenta sobre o altar do sacrifício dava testemunho de um Redentor vindouro, e do Santo dos Santos resplandecia o sinal visível da presença divina. Assim, através de séculos e séculos de trevas e apostasia, a fé se conservou viva no coração dos homens até chegar o tempo para o advento do Messias prometido. Jesus era a luz de seu povo, a luz do mundo, antes que viesse à terra sob a forma humana. O primeiro raio de luz a penetrar a sombra em que o pecado envolveu o mundo veio de Cristo, e dele tem vindo tanto raio da luz celestial que tem incidido sobre os habitantes da terra.
No plano da redenção, Cristo é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Desde que o Salvador verteu seu sangue para a remissão dos pecados e subiu ao céu para comparecer por nós perante a face de Deus, tem estado a fluir luz da cruz do Calvário e dos lugares santos do santuário celestial. Patriarcas e Profetas, página 367. Então nós podemos ver exatamente o propósito divino por trás de todo esse sistema de sacrifícios e ofertas, sempre conduzindo a mente, os olhos do pecador para Cristo como nosso Salvador, como nosso Redentor. Vamos aplicar o estudo de hoje para nossas vidas. Os 7 capítulos iniciais de Levítico focam os diferentes tipos de ofertas e sacrifícios pelo pecado e gratidão pelo perdão. Em sua indescritível soberania e graça, Deus escolheu usar didaticamente esse método para pedagogicamente ensinar ao leitor a gravidade e a malignidade do pecado. Um animal dócil e inocente morreria para pagar pela transgressão do pecador culpado, réu de morte. O inocente animal morto apontava para a morte do próprio Filho de Deus. Percebem claramente o que realmente o livro de Levítico, apontando todo este sistema de sacrifícios, tinha por objetivo: mostrar ao pecador a malignidade do pecado e também a única solução para escapar do salário do pecado, que é a morte, que era recorrer ao Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Nós já vimos as principais ofertas nos capítulos estudados: os holocaustos, as ofertas de cereais, ofertas pacíficas, ofertas pelo pecado e a oferta pela culpa. Através dos sacrifícios, Deus usava estratégias temporárias concernentes ao seu gracioso plano de lidar com o pecado e com os pecadores. Os regulamentos levíticos sistematizam e esclarecem as maneiras pelas quais o povo de Deus devia adorá-lo desde o início. Também estão repletos de símbolos e figuras de salvação. Revelam verdades espirituais que Deus desejava ensinar ao seu povo. Os símbolos apontavam profeticamente para o ministério de Cristo. Portanto, o livro de Levítico contém uma mensagem para nós, visto que as pessoas modernas hoje continuam sendo carnais. O Evangelho eterno que levou a graça de Deus para a salvação aos pecadores lá na antiguidade ainda se faz necessário hoje em nossos dias. Cada sacrifício apontava para o Cristo feito pecado por nós, sim, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cristo sofreu pelos pecadores uma vez por todas, diz o apóstolo Pedro em sua primeira carta, capítulo 3, verso 18. O justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. O que devemos fazer hoje? Devemos nos arrepender e confessar os nossos pecados, para que nos consagremos a Jesus. Amado ouvinte, nosso momento final no estudo de hoje, momento de refletir a finalidade de
cada uma das ofertas, além de seus peculiares significados, também representava uma verdadeira adoração. Os sacrifícios e ofertas de manjares motivavam os filhos de Israel a perseverar e crescer em seu conhecimento acerca de quem era Deus, ou de quem é Deus e o que ele representa em suas vidas. Todos eles apontavam para o Emanuel, Deus conosco, que viria para dar cumprimento a todos aqueles símbolos. Era desejo do Senhor que cada adorador percebesse a grandiosidade da mensagem e permitisse que ela tomasse conta de seu coração. Era uma mensagem grandiosa, mas ao mesmo tempo simples de ser compreendida. Precisamos conservar em nossa mente os princípios do reino dos céus. Todos eles estão contidos nas Escrituras. Temos acesso a eles quando dedicamos tempo de qualidade ao estudo da Bíblia em espírito de oração. Nunca teremos um coração verdadeiramente grato para ofertar ao Senhor enquanto não permitirmos que Ele esteja posto a cada dia nas mãos do oleiro. Conclusão: que você e eu façamos parte da última oferta de gratidão a Deus, que já tem um dia e hora marcados na agenda, no programa de Deus para acontecer. Então, como diz o Salmo 50, versos 14 e 15, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Amém? Que Deus seja louvado por sua palavra, e que eu e você possamos refletir e possamos aplicar todos os sentidos, todo o propósito destes ensinamentos que o livro de Levítico nos traz. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, graças te damos pelo dom da vida. Graças te damos, Senhor, pelo teu grande amor demonstrado em Cristo Jesus como nosso Salvador, aquele que deu a sua própria vida na cruz para nos redimir, para nos resgatar da morte e da condenação do pecado. Obrigado, Senhor, por todos estes ensinamentos especiais e profundos que o Senhor nos traz no livro de Levítico. Queira, Senhor, nos ajudar com entendimento, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes cada dia, em cada capítulo, que possamos, Senhor, alcançar, assim, mais e mais, o privilégio de Te conhecer como nosso único Deus e Salvador. Fica conosco neste novo dia. Abençoe a todos que estão acompanhando este estudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós então agradecemos a Deus pela oportunidade de mais um dia podermos separar este tempo de comunhão. E nós estivemos uns dias de pausa devido à minha viagem e também aconteceram alguns imprevistos. E agora, se Deus permitir, vamos retornar ao nosso estudo diário da nossa jornada bíblica. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.